Boa noite, meus irmãos, a graça e a paz do Senhor, amém? É sempre um prazer estar no culto Atitude. Eu confesso que não é sempre que eu estou aqui junto com a minha esposa. Nós temos alguns desafios para estar aqui no sábado, mas na medida do possível, a gente sempre vem. É bom estar aqui, a gente gosta desse movimento mais jovem, apesar de não parecer, nós somos jovens, né? Eu e a minha esposa, e a gente tem 2 crianças em casa, e é sempre uma logística bem intensa sair e deixá-las. Agora, por exemplo, eu vim para cá, a gente meio que saiu escondido do mais novo, porque se ele vê a gente saindo, ele chora, e é sempre essa luta, mas glórias ao Senhor por tudo. Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje, e poder trazer uma mensagem, uma reflexão, para que a gente possa sair daqui um pouco mais reflexivo sobre aquilo que Deus tem para falar ao nosso coração. Abra comigo a Bíblia em Provérbios, capítulo 1, versículo 2, 3 e 4. Provérbios, capítulo 1, versículo 2, 3 e 4. Todo fim de ano, nós vivemos experiências um pouco parecidas, né? Eu penso que isso deve acontecer com a maioria de nós, né? Eu acho que a maioria deve passar um pouco por essa experiência, né? O fim de ano se aproxima, o início de um novo ano também, e cá estamos nós, um pouco mais pensativos sobre a vida, reflexivos sobre projetos pessoais, sobre planos que talvez no ano que passou não deu certo e você quer tirar do papel e quem sabe esse ano as coisas sejam diferentes. A gente pensa nessas coisas no início do ano, a gente idealiza, a gente projeta, faz planos, e é bom que isso aconteça. Para nós que somos servos de Deus, também sempre nós pensamos nos planos ministeriais, né? Pensamos em servir mais, em servir melhor ao Senhor, através da sua igreja, fazer parte desse movimento, da obra do Senhor, que não para e sempre avança. Tem aqueles também que estão envolvidos em vestibulares e concursos. Esses, no início do ano, geralmente se programam para focar um pouco mais nos estudos, colocar em dia algumas leituras, e isso acontece, né, eu penso que a maioria de nós. Tem também aqueles que estão à procura de um emprego, do primeiro emprego, outros estão em busca de um emprego melhor, um estágio novo, e assim a vida vai acontecendo. É certo dizer que em muitos aspectos a nossa vida, ela é como um vestibular. Nem sempre os nossos esforços eles são compensados ou recompensados com a aprovação imediata, né? E isso simplesmente porque o vestibular da vida ele é muito mais difícil, dado a demanda que de nós é exigido. Mas fato é que esse tempo, o tempo que nós estamos vivendo, é um tempo de reflexão. Esse tempo agora, janeiro de 2022, é um tempo de reflexão. Porque agora você tem um ano inteirinho para fazer planos, para tirar do papel e, quem sabe, colocar em prática aquilo que não deu certo no ano passado. E se sairá melhor, escute isso, se sairá melhor aquele que ao final do ano agradar ao Senhor a ponto de ser moldado e transformado por Ele. Diante de todos os nossos desafios, diante de tudo aquilo que anseia o nosso coração, aquele que vai chegar e terá sucesso será aquele que colocar Deus como primazia na sua vida. E para tal, o próprio Deus, Ele nos deu o caminho das pedras para vivermos com sabedoria a fim de agradá-lo. E esse caminho que Deus nos deu passa pelo livro de Provérbios. Provérbios não é um livro de sabedoria qualquer que simplesmente caiu no meio do Antigo Testamento. Não. Ele não está ali por acaso.
ele não foi colocado de qualquer jeito. Provérbios é um presente do próprio Deus para nós, para que cada área da nossa vida pudesse ser moldada pela sua sabedoria. De fato, Provérbios é um presente de Deus para nós. Antes de ler o texto, eu quero deixar bem claro para você que eu não vim aqui, embora essa introdução possa parecer, eu não vim aqui falar sobre 10 atitudes para você ter um ano de sucesso. Não é isso. E nem falar sobre 5 segredos para você ter o melhor ano da sua vida. Também não. Deixa isso para os coaches lá fora. A gente está aqui e vamos ler a Bíblia, vamos meditar na Bíblia e vamos ouvir juntos aquilo que Deus tem a nos ensinar através dela. Vamos ao texto. Provérbios capítulo 1, versículo 2, 3 e 4. Diz assim: sua finalidade é ensinar sabedoria e disciplina às pessoas e ajudá-las a compreender as instruções dos sábios. Sua finalidade é ensinar-lhes uma vida disciplinada e bem-sucedida e ajudá-las a fazer aquilo que é certo, aquilo que é justo e aquilo que é imparcial. Esses provérbios darão juízo aos ingênuos e conhecimento e discernimento aos jovens. Vamos orar. Senhor, queremos te louvar mais uma vez, te agradecer pela leitura que já foi feita da tua palavra. Pedimos que tu estenda a tua mão sobre nós nessa noite, Senhor, e nos abençoa como o Senhor tem feito desde o início deste culto. Que o teu nome seja exaltado para todo sempre, Senhor. Amém. Queridos, Salomão começa falando que a finalidade do livro é ensinar. Ensinar quem? Ensinar as pessoas. Ensinar o que às pessoas? Ensinar disciplina. E o resultado disso é que pessoas simples, segundo o que escreveu Salomão, essas pessoas agirão com prudência. E os jovens, principalmente os jovens, terão mais discernimento. E eu pergunto para você, será que no mundo que a gente vive hoje, prudência e discernimento são importantes? Eu penso que diante de uma sociedade que vive com os ânimos à flor da pele, e a gente não precisa ir muito longe para ver que essas coisas estão acontecendo aí fora, na nossa frente, prudência e discernimento nunca foram tão necessários na nossa sociedade, na nossa vida, seja no nosso pensar, seja no nosso falar e no nosso agir. Então, resumidamente, esse é o propósito do livro de Provérbios. Deus quer que você, principalmente você, ou nós, melhor dizendo, jovens cristãos, sejamos moldados pela sua sabedoria. John Crotts, em seu livro A Sabedoria dos Provérbios, ele escreveu e disse: as minhas palavras, o meu trabalho, os meus relacionamentos e até a maneira como eu uso os meus recursos devem fluir de um coração tomado pelo caráter de Deus. E ele continua: tal batida do coração para a glória de Deus resultará, de forma prática, em uma vida vivida com habilidade. Ou seja, Deus quer nos encher da sua sabedoria para que vivamos uma vida com habilidade. E essa habilidade aplicada à nossa vida é o resultado de um coração que anseia viver para o Senhor e tê-lo em primazia. Ou seja, você quer servir melhor ao Senhor? Foi isso que você fez na oração do culto da virada? Senhor, eu quero te servir melhor. Seja cheio da sabedoria de Deus. Busque a sabedoria de Deus. Se a sua oração, Senhor, eu quero ser um filho melhor, eu quero ser um irmão melhor, eu quero ser um servo melhor, eu quero ser um vizinho melhor, eu quero ser um amigo melhor. Se a sua oração foi essa, busque a sabedoria de Deus. Deus estabeleceu a forma como as coisas devem funcionar nesse mundo. E Ele deixou o livro de Provérbios para nos encorajar e ensinar como o mundo e tudo que nele há deve funcionar. É como se Deus tivesse preparado uma prova
preparado as questões da prova e colocado a resposta ao lado. E diz, resolve. A prova está diante de você. As questões estão diante de você. E a resposta está do teu lado. É assim que a gente deve encarar o livro de Provérbios. O funcionamento do mundo está aqui. Como as coisas devem funcionar, estão aqui. E é fácil descobrir como as coisas devem funcionar, como tudo deve acontecer, olhando para a sabedoria de Provérbios. Mas é claro que, diante dos altos e baixos da vida, tudo isso provocado pelo pecado que habita nesse mundo e nas nossas vidas também, nem tudo, às vezes, é do jeito que deveria ser. Mas existe uma lei geral sobre isso. E a regra geral é essa. A sabedoria de Deus, aplicada à vida, à nossa própria vida, irá nos fazer viver melhor. Irá nos fazer viver bem. Porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Provérbios capítulo 9, versículo 10. Portanto, eu quero, nessa breve reflexão, destacar algumas lições importantes que nós podemos aprender com o livro de Provérbios. E a primeira e mais importante lição que eu e você precisamos aprender é a lidar com Deus, a nos relacionar com Deus. Por que eu digo que essa é a lição mais importante para mim e para você? Porque Deus é a pessoa mais importante da sua vida. E se você aprender a se relacionar com Ele, se eu e você aprendermos a nos relacionar com Deus, todos os outros relacionamentos da nossa vida serão transformados. Essa é a regra. Se você vive um relacionamento saudável com o Senhor, você sempre será a pessoa que vai lutar para ter relacionamentos saudáveis na sua vida. Sempre. Se você se relaciona bem com Deus, você luta na sua casa para se relacionar bem com seus pais. Se você se relaciona bem com Deus, você luta na sua casa para se relacionar bem com seus irmãos. Se a sua vida com Deus é dessa forma, está tudo ok. Você luta na sua faculdade, no seu ambiente de trabalho, na sua igreja, na sua rua, para ter relacionamentos saudáveis, onde quer que você vá. Como você tem lidado com Deus? Como você tem lidado com o Senhor? Será que você considera o seu relacionamento com Deus um relacionamento de total confiança, a ponto de você realmente viver e obedecer aquilo que Ele diz? Ou o seu relacionamento, ele é um relacionamento baseado no cumprimento de uma liturgia? Vou ao culto, saio do culto, volto para casa. Vou ao EBD, vou ao culto, volto para casa. Vou ao culto de jovens, saio com os amigos, volto para casa. Quando nós nos relacionamos com Deus do jeito que a Escritura ensina, a nossa confiança nele é aumentada. A nossa fé no Senhor é aumentada. Provérbios, capítulo 3, versículos 5 e 6, está escrito: confie no Senhor de todo o teu coração. Não dependa do seu próprio entendimento. Busque a vontade dele em tudo que você fizer, e Ele lhe mostrará o caminho que você deve seguir. A confiança, ela é a base de qualquer relacionamento, e com Deus não é diferente. Você não pode confiar pela metade em alguém que prometeu levar você para morar com Ele. Você não pode confiar pela metade em um Deus que prometeu a vida eterna para você. Se não há confiança, então não há relacionamento. E se não há relacionamento, então essa promessa não é para a gente. Confiar em Deus de todo o coração implica nos esvaziar de toda e qualquer segurança que possa haver em nossa capacidade, seja ela intelectual, física ou emocional.
Imagine que você está prestes a atravessar, um exemplo. Imagine que você está prestes a atravessar por uma ponte, daquelas bem rústicas, né, amarradas, sustentadas por corda, que geralmente aparecem nos filmes dividindo um rio, com um rio passando no meio. E essa ponte tem degraus ali que estão podres e encalços ali, balançando, prestes a cair. E para completar, você está com os olhos vendados. Mas você tem que passar, é uma questão de vida ou morte. O que você faz? Atravessa ou desiste? Na ponte da vida, todos nós estamos atravessando. A diferença é que uns estão atravessando com Deus e outros estão atravessando sem Ele. Muitos desses acham que estão atravessando com Deus. A questão é, quem está do seu lado? A quem você serve? Um discípulo, ele precisa confiar no seu Senhor, e mesmo que a sua natureza pecaminosa diga o contrário, é possível quando buscamos Ele por meio da sua palavra, pelo auxílio e o poder do Espírito Santo. O pecado, a queda, que nos colocou numa posição de medo e insegurança, faz com que nós tenhamos um certo receio de confiar totalmente nas pessoas. E quando isso acontece, quando nós confiamos em alguém, depositamos a nossa confiança até certo ponto numa pessoa, isso acontece geralmente debaixo de algumas ressalvas. Mas nós não podemos ter dúvida quando o alvo da nossa confiança é o Senhor. Quando o alvo da nossa confiança é Deus. Confiar nele é literalmente reconhecer que somos pobres de espírito. E a esses pobres de espírito, Jesus disse, deles é o reino dos céus. Mateus 5, versículo 3. Os pobres de espírito são aqueles que, esvaziados de si, reconhecem que sem Deus não são nada e depositam sua total confiança no Senhor. Portanto, não se engane, querido, confiando em você mesmo. E eu quero deixar bem claro que eu não estou dizendo que a autoconfiança é errado. O pecado da autoconfiança está quando ela nos faz abandonar a direção de Deus nas nossas decisões. Quando você passa a confiar muito mais em si mesmo do que no próprio Deus. Esse é o erro. Aí é o pecado. Então, a minha oração hoje por você é que você seja encorajado a confiar cada vez mais no Senhor. E se você colocar toda a sua vida debaixo da vontade de Deus, você será fortalecido e terá a sua fé e confiança nele aumentada. Ele vai te mostrar, por meio da sua palavra, o caminho por onde você deve andar. É isso que Provérbios 3,5 está dizendo. Confiar no Senhor é confiar na sua palavra, pois é através dela que Ele nos guia pelo caminho que nós devemos seguir. Portanto, a sabedoria do livro de Provérbios, meus irmãos, ela nos convida a caminhar numa estrada de fé, ainda que as pessoas lá fora pensem diferente disso. De fato, elas pensam diferente disso. Elas não entendem. Porque a sabedoria do homem, a sabedoria de verdade, ela está em confiar em Deus. Então, resumidamente, o que isso quer dizer? Quer dizer que quando nos relacionamos com Deus, nós aprendemos a confiar nele. E esta confiança é fruto do nosso relacionamento com a sua palavra. A sabedoria de Provérbios nos ensina a palavra de Deus. Essa é a sabedoria que agrada o Senhor. Provérbios capítulo 30, versículo 5, diz que a palavra de Deus se prova verdadeira e ele é escudo para os que buscam a sua proteção. As Escrituras são sempre a verdade, isso nunca mudará. E isso é verdade porque Deus é a verdade. As Escrituras são puras,
Porque Deus é puro. E desde que ela foi escrita, ela tem se mostrado verdadeira e fiel, e vai de encontro à mentira que é fruto da queda e que contaminou a raça humana. Só há uma cura para o pecado da mentira e a culpa que ela gera nas nossas vidas. E essa cura é a verdade revelada da Santa Escritura, da Palavra de Deus. Quando Jesus andou por esse mundo, todas as suas palavras eram verdadeiras, ou foram verdadeiras. Ele mesmo disse isso em João 14,6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por mim. Portanto, para se relacionar com Deus, é preciso amar a verdade. O apóstolo Paulo, escrevendo a sua carta a Timóteo, no capítulo 13, no versículo 16, ele resume perfeitamente o que é a palavra de Deus e o poder que ela opera na vida do homem. Ele diz assim, que toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para nos ensinar aquilo que é verdadeiro e para nos fazer perceber o que está em ordem, ou que não está em ordem, melhor dizendo, em nossas vidas. Ela nos corrige quando erramos e nos ensina a fazer o que é certo. Então, perceba que além de nos conceder sabedoria, além de nos conceder bom senso, além de nos conceder graça e direcionar os nossos passos na caminhada diária, a palavra de Deus ela é como um escudo para mim e para você, que nos protege e nos guarda. Só que esse poder, o poder da Escritura, não se revela simplesmente quando você abre a Bíblia no Salmo 23 ou no Salmo 91 e coloca ela na estante da sua sala ou na mesinha de centro, aberta ou fechada. E ela então vai ficar lá empoeirada e esquecida. O poder da palavra não está nisso. Eu costumo dizer que a Bíblia fechada é um livro qualquer. A Bíblia aberta também é um livro qualquer. A Bíblia só é a palavra de Deus quando você a lê e a ouve. O poder nela está nisso. Porque ela está longe de ser um amuleto. É um livro que tem vida. A proteção da Escritura está no Deus que fala por meio dela. O ensino da Escritura está no Deus que fala por meio dela. A correção da Escritura está no Deus que fala por meio dela. A sua salvação está no Deus que fala por meio dela. A Bíblia é sim, como diz Salomão, um escudo para os que buscam a sua proteção. Porque quando a fé, a nossa fé, está firmada nas palavras do livro desta lei, na palavra de Deus, os nossos nomes estão guardados no livro da vida. E quem nos garante isso é o próprio Deus, é o próprio Senhor. Por fim, eu faço a você uma pergunta muito simples. Talvez um tanto clichê, mas quem sabe essa é a pergunta simples que você precisa ouvir hoje, ouvir agora. Quer saber o segredo para ser feliz? Deus. Salmo 1. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Esse é o segredo da felicidade. Deus. Outra pergunta, quer saber o segredo da sabedoria? Quer saber o segredo para ser sábio? Tema a Deus. Provérbios capítulo 1, versículo 7. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento. Os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. A lição mais importante que eu quero deixar para você hoje é que Deus nos ama. Ele nos ama e nos ama de tal modo que injetou nos nossos corações, na nossa vida, fé e nos deu a sua palavra para nos relacionar com Ele. Quer viver bem neste mundo caído? Abrace
a sabedoria de Deus e aplique ela à sua vida. E você terá sabedoria para viver bem. Feche seus olhos, vamos orar. Pai querido e amado, queremos te louvar, Senhor, te agradecer. Te louvar porque, mais uma vez, tu provou, Senhor, que nos ama por ter deixado nas nossas mãos e no nosso coração a tua palavra. Obrigado, Senhor, pelo livro de Provérbios. Obrigado por toda a Escritura, Senhor. Mas, principalmente, obrigado porque o Senhor demonstrou o caminho pelo qual nós deveríamos andar nesse mundo, Senhor. E o livro de Provérbios nos ensina dessa forma. Eu te louvo, Pai, porque a cada dia que passa o Senhor tem demonstrado, através de uma palavra, através de uma ação, através da tua igreja e da obra que ela abraçou, o quanto tu quer nos encher com a tua sabedoria, Senhor. E louvamos o teu nome por conta disso. Muito obrigado, Senhor, pela tua palavra. Obrigado pela sabedoria do céu, que nos motiva e nos encoraja a viver uma vida de gratidão ao Senhor. Obrigado por tudo, Pai, em nome de Jesus. Amém.